Sua vitória chegou. Ainda hoje, uma grande soma de dinheiro entrará em sua conta bancária. Deus tem algo abençoado e reservado especialmente para você hoje. Sua vida se transformará da água para o vinho depois de ouvir o que nosso Pai tem para falar hoje para você por meio desse vídeo. Não foi por acaso que apareceu esse vídeo em sua tela, mas para você desbloquear o que nosso Pai tem para você, é crucial que você ouça cada palavra até o final. Não perca nenhum minuto para não se arrepender depois. Ainda hoje você já começará a perceber os sinais e perceber a mudança. Começará sútil e quando menos você perceber, já estará vivendo vida que tudo sonhou. Mas tudo depende de uma única coisa que você irá descobrir até o final desse vídeo. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero falar diretamente ao seu coração. Escuta só. Deus hoje está desbloqueando um tesouro celeste sobre a sua vida. Eu não estou falando de algo pequeno, de uma bênção qualquer, de algo passageiro. É algo grandioso, algo que vai mudar a sua história. Deus não te criou para viver preso nessas correntes, não te fez para viver no desespero, na aflição constante, na sensação de que nada muda e de que você está sempre lutando sem sair do lugar. Isso não é plano de Deus para você. Desde o momento em que você foi formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Um propósito de crescimento, de avanço, de vida plena. Mas eu sei que talvez você olhe ao seu redor e não veja isso. Talvez você esteja enfrentando problemas financeiros, dificuldades no casamento, um ciclo de fracassos que parece não ter fim, e sua mente tenha se acostumado a acreditar que essa é a sua realidade. Mas hoje eu venho te dizer, essa não é a sua identidade. Escuta bem. Deus está chamando você para uma nova temporada. Uma temporada de vitórias, de crescimento, de paz. Um tempo onde aquilo que estava travado começa a se destravar. Onde portas que pareciam seladas para sempre começam a se abrir. Onde aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Mas, para entrar nessa nova fase, você precisa deixar para trás o que não te serve mais. E é aqui que muita gente trava. Às vezes, a gente quer segurar o que é velho, o que é conhecido, porque temos medo do novo. Preferimos uma dor familiar do que uma mudança incerta. Mas escuta bem, Deus não trabalha no medo, Ele trabalha na fé. Lembra da história de José? Aquele jovem que teve sonhos de grandeza, mas foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente? Anos e anos se passaram e parecia que nada estava acontecendo. Mas quando chegou a hora, Deus o tirou da prisão e o colocou no palácio em um único dia. Isso é o que Deus faz. Ele não se atrasa, Ele não esquece. Ele não ignora suas orações. Quando chega o tempo certo, Ele move o que for necessário para cumprir sua promessa. E eu quero profetizar sobre a sua vida agora. O tempo certo está chegando. Você não está esquecido. Você não foi abandonado. Deus está movendo os céus ao seu favor. Você crê nisso? Pois é através da sua fé que Deus age. Por isso declare com fé nos comentários. Eu creio. Descubra o segredo da transformação Cristo com o Devocional Digital. Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu a vida de mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Lembra de João 10:10, onde Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é uma das passagens mais fortes da Bíblia. Mas será que você realmente entende o que isso significa para a sua vida, aqui e agora? Jesus não estava falando apenas de algo simbólico. Ele estava nos alertando sobre uma realidade espiritual profunda. Existe um ladrão, um inimigo da sua alma, que passa dia e noite tramando contra você.
Ele quer roubar sua paz, destruir seus sonhos, acabar com sua fé. Ele trabalha nas sombras, lançando dúvidas, colocando obstáculos, tentando te fazer acreditar que você nunca vai sair do lugar. E eu sei que você já sentiu isso. Sabe aqueles momentos em que tudo parece dar errado, quando você ora, mas não vê resposta? Quando as portas se fecham, quando o cansaço bate, quando o desânimo vem? Sabe aquele pensamento que te diz que você não é bom o suficiente, que você não tem valor, que ninguém se importa? Isso não vem de Deus, isso é obra do ladrão. O inimigo age no silêncio, mexendo na sua mente, te fazendo acreditar em mentiras. Ele quer roubar sua esperança, destruir sua identidade, te fazer viver uma vida limitada, longe daquilo que Deus tem para você. Mas escuta o que eu vou te dizer agora. Ele não tem a última palavra. Jesus veio para que você tenha vida em abundância. Não uma vida qualquer, não uma vida pela metade, não uma vida de sofrimento constante, mas uma vida plena, cheia da presença de Deus, cheia de propósito, cheia de vitória. Mas então, se essa é a promessa, por que tantos cristãos ainda vivem presos em dificuldades sem experimentar essa abundância? Porque aceitar a promessa é uma coisa, tomar posse dela é outra. A verdade é que muita gente se acostumou com a escassez, se acostumou com a dor, com a falta, com o medo. Tem gente que já aceitou que a vida vai ser assim para sempre, que nunca vai sair do aperto, que nunca vai viver nada além do básico. Mas eu estou aqui para te lembrar que essa não é a sua identidade. Você não nasceu para ser escravo do medo. Você não nasceu para viver em derrota. Você não nasceu para apenas sobreviver. Meu irmão, minha irmã, escuta bem. Jesus quer te levar para um nível mais alto. Ele quer que você viva uma vida de plenitude, de paz, de crescimento. Mas para isso você precisa se levantar. Sabe aquele momento em que parece que o mundo está inteiro nas suas costas? Que a pressão, as preocupações, os medos e as frustrações se acumulam até você se sentir sufocado? Você tenta ser forte, tenta resolver tudo sozinho, tenta mostrar para os outros que está bem, mas lá no fundo, sabe que está no limite. Eu sei que você já passou por isso. Eu sei que talvez você esteja vivendo isso agora. E sabe quem mais sabe disso? Deus. Ele vê o seu coração, Ele vê o seu esforço, Ele vê o cansaço que ninguém mais percebe. E Ele te diz hoje: filho, filha, você não precisa carregar esse fardo sozinho. Talvez você esteja achando que precisa ser forte o tempo todo. Talvez você tenha medo de mostrar sua vulnerabilidade, medo de parecer fraco, medo de admitir que precisa de ajuda. Mas, meu irmão, minha irmã, não há vergonha em reconhecer que você não consegue sozinho, porque você não foi criado para lutar sozinho. Deus quer que você entregue esse peso para Ele, quer que você confie, quer que você pare de tentar carregar aquilo que só Ele pode suportar. Mas a pergunta é: você está disposto a soltar esse fardo? Agora eu quero que você pense em algo. O que você pode fazer hoje para dar o primeiro passo em direção a essa vida abundante que Deus tem para você? Talvez seja perdoar alguém que te feriu. Essa é difícil, né? O perdão é uma graça tremenda que Deus nos deu, mas muitas vezes é uma das coisas mais difíceis da gente enfrentar. Perdoar não é esquecer o que fizeram com você, não é fingir que a dor nunca existiu. Perdoar é soltar. Soltar o rancor, soltar o desejo de vingança, soltar aquele peso que aperta o coração toda vez que você se lembra do que aconteceu. Porque o perdão, meu irmão, não liberta apenas a outra pessoa. Ele liberta você. Sabe o que é pior? Muitas vezes quem te feriu segue a vida como se nada tivesse acontecido. E você fica preso no ressentimento, sofrendo, revivendo a dor. Isso não é justo. Deus não quer que você fique amarrado ao passado, preso ao que te machucou. Mas eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes a ferida é profunda, eu sei que tem coisas que aconteceram com você que ninguém imagina, que ninguém entenderia se você tentasse explicar. Mas escuta bem, Deus entende. Ele viu cada injustiça, Ele viu cada lágrima, Ele viu cada momento de dor.
E Ele está te dizendo agora: deixa comigo. Eu sou o seu juiz, eu sou o seu defensor, eu sou aquele que faz justiça no tempo certo. Receba a graça do perdão. Declare aqui abaixo que você agora o perdão fará parte da sua vida de forma mais verdadeira. Se você quer viver a plenitude de Deus, precisa aprender a soltar o que está te prendendo. Talvez o seu fardo não seja falta de perdão. Talvez seja o medo do futuro. O medo paralisa. O medo rouba oportunidades. O medo faz você duvidar do que Deus pode fazer. Mas você precisa se lembrar de uma coisa: Deus já está no seu futuro. Ele já tem tudo preparado. Ele já sabe os caminhos que você vai percorrer. Então, por que ter medo? Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas sabe qual é o problema? Tem gente que vai até Jesus, mas continua segurando o fardo. Entrega, mas pega de volta. Senhor, eu te entrego essa preocupação. 5 minutos depois: mas e se nada mudar? Senhor, eu confio em ti. No dia seguinte: mas será que vai dar certo? Meu irmão, minha irmã, Deus está te chamando para confiar de verdade. Se Ele está no controle, então descanse. Se Ele já declarou que está cuidando de você, então pare de se angustiar, mas calma. Isso não significa que você deve cruzar os braços e esperar tudo cair do céu. Deus age na nossa vida, mas Ele também espera uma atitude nossa. E aqui vem a pergunta: o que você pode fazer hoje para viver essa transformação? Talvez seja mudar seus hábitos. Talvez seja buscar mais a presença de Deus. Talvez seja abandonar um pecado que você tem carregado há anos. Talvez seja se cercar de pessoas que te aproximam de Deus e não que te afastam dele. Agora escuta, porque isso é importante. Enquanto Jesus caminhava aqui na terra, Ele nos deu 3 lições práticas, diretas, que podem transformar a sua vida em algo mais próspero do que você imagina. E não estou falando apenas de prosperidade financeira, mas prosperidade em todas as áreas, na sua fé, nos seus relacionamentos, no seu propósito, na sua paz interior. O problema é que muita gente complica o Evangelho e esquece que Jesus nos deixou ensinamentos simples, porém poderosos, que podem mudar completamente nossa forma de viver. E a primeira lição que Ele nos ensinou foi sobre obediência. Muita gente quer ver o agir de Deus, quer receber bênçãos, quer que as coisas mudem, mas quando Deus dá uma direção, hesita. Fica esperando um sinal maior, tenta encontrar uma justificativa para não agir, quer entender cada detalhe antes de dar o primeiro passo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não trabalha assim. Ele não precisa te explicar o porquê de tudo. Ele só quer que você confie e obedeça. Obedecer não significa que tudo vai fazer sentido de imediato. Não significa que você vai entender o plano inteiro antes de começar a caminhar. Obedecer significa confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende nada. Lembra da história de Noé? Deus mandou ele construir uma arca gigantesca quando nem sequer chovia. Noé podia ter questionado, podia ter ignorado, podia ter dito: isso não faz sentido. Mas ele simplesmente obedeceu. E por causa da sua obediência, ele e sua família foram salvos. Agora, imagina se Noé tivesse esperado a chuva começar para construir a arca. Seria tarde demais. E é exatamente isso que acontece com muita gente. Deus dá uma direção, a pessoa não obedece, e quando percebe que precisava ter seguido o que Deus falou, já perdeu tempo, perdeu oportunidades, perdeu a chance de viver o que Ele tinha preparado. Deus não dá ordens aleatórias. Se Ele está te pedindo para fazer algo, é porque Ele já sabe o que está vindo lá na frente. Mas você só vai experimentar o milagre se obedecer. Quantas vezes você já sentiu no coração que Deus estava te direcionando para algo, mas ficou com medo de agir? Quantas vezes Ele colocou uma oportunidade diante de você, mas por insegurança ou preguiça, você deixou passar? Você já parou para pensar no que deixou de viver por falta de obediência? A obediência exige renúncia, exige que você abra mão do seu controle, da sua vontade, da sua lógica. E isso não é fácil.
Porque muitas vezes Deus vai te pedir para fazer algo que parece estranho, que parece difícil, que te tira da zona de conforto. Mas é exatamente nesse lugar de entrega que o sobrenatural acontece. Obedecer a Deus não é sobre entender tudo, é sobre confiar nele mais do que nas suas próprias ideias. É aceitar que o que ele tem para você é maior do que qualquer plano que você possa fazer por conta própria. Pensa comigo, quando Jesus chegou para Pedro e disse, lança a rede do outro lado, Pedro já tinha passado a noite inteira tentando pescar e não pegou nada. Ele podia ter dito, Senhor, eu sou pescador, eu entendo disso e já tentei de tudo. Mas em vez disso ele disse, sobre a tua palavra lançarei a rede. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. Pedro pegou tantos peixes que a rede quase se rompeu. Agora me responde, os peixes apareceram porque Pedro era um bom pescador? Não, eles apareceram porque Pedro obedeceu. E se ele não tivesse jogado a rede de novo? Ele teria perdido a maior pesca da sua vida. Então hoje eu quero te desafiar a dar o primeiro passo. Para e pensa, qual é a área da sua vida onde você tem mais dificuldade de obedecer a Deus? Talvez seja nas suas finanças, porque Ele já te ensinou sobre generosidade, mas você ainda não confia o suficiente para entregar. Talvez seja nos seus relacionamentos, porque Ele já mostrou que tem algo melhor para você, mas você insiste em permanecer onde não deveria. Talvez seja no seu chamado, porque Ele já colocou um propósito no seu coração, mas você ainda está preso no medo. Se Deus está te chamando, obedeça. Se Ele te deu uma direção, não questione. Se Ele te diz para confiar, entregue-se completamente. E eu te garanto, a sua vida nunca mais será a mesma. Agora faça um compromisso com Deus. Escreva nos comentários, Senhor, eu escolho obedecer. Agora a segunda lição que Deus nos deu foi sobre a importância de nossa fé, pois quem anda pela fé caminha sobre as águas. Fé não é só um sentimento bonito, não é só uma crença que a gente carrega dentro do coração. Fé é ação. Fé é quando você dá um passo mesmo sem enxergar o chão. É quando você avança, mesmo sem entender exatamente como as coisas vão acontecer. É saber que, se Deus mandou, então é seguro seguir, mesmo que aos olhos humanos tudo pareça impossível. Mas essa não é uma decisão fácil, porque tudo em nós quer ver antes de acreditar. O mundo nos ensina a depender da lógica, da razão, do planejamento, mas Deus nos ensina a depender dele. Lembra da história de Pedro? Ele estava dentro do barco, no meio de uma tempestade, e de repente, ele viu Jesus andando sobre as águas, algo totalmente impossível. Nenhuma explicação natural poderia justificar aquilo. Mas então, Pedro, com o coração cheio de coragem, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus simplesmente respondeu, vem. Agora para e pensa, quantas pessoas estavam naquele barco? Eram vários discípulos. Todos eles viram Jesus andando sobre as águas. Todos eles ouviram a mesma voz, mas apenas Pedro teve coragem de sair do barco. E esse é o ponto. Muita gente quer viver o sobrenatural, mas não quer sair da segurança do barco. Quer ver milagres, mas não quer dar o passo de fé. Quer que Deus faça algo incrível, mas tem medo de arriscar. O que diferencia quem experimenta grandes coisas em Deus e quem continua no mesmo lugar é justamente essa decisão. Quem tem fé, sai do barco. Se Pedro tivesse esperado o mar se acalmar para sair do barco, ele nunca teria andado sobre as águas. Se ele tivesse pensado demais, questionado demais, tentado entender tudo antes de agir, ele teria perdido a chance de viver algo que ninguém mais viveu. Mas aqui vem o detalhe mais importante dessa história. Enquanto Pedro manteve os olhos fixos em Jesus, ele andou sobre as águas sem problema nenhum. Ele estava fazendo o impossível, caminhando onde ninguém mais ousou caminhar. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento e para as ondas, ele começou a afundar. E não é exatamente assim que acontece com a gente? Enquanto estamos focados em Deus, confiando na palavra dele,
caminhamos com coragem. Mas basta surgir uma dificuldade, uma dúvida, um problema inesperado, e já começamos a fraquejar. Isso acontece porque muitas vezes a gente permite que a realidade ao nosso redor fale mais alto do que a voz de Deus. Ficamos tão preocupados com os obstáculos que nos esquecemos de quem nos chamou. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus não te chamou para afundar. Ele não te tirou de onde você estava para te abandonar no meio do caminho. Se Ele mandou você sair do barco, Ele vai te sustentar sobre as águas. Agora, eu quero que você pense sobre sua vida. Em que área Deus está te chamando para andar sobre as águas? Talvez Ele esteja te pedindo para confiar nele em meio a uma dificuldade financeira. Talvez Ele esteja te chamando para dar um passo no seu ministério. Talvez Ele esteja dizendo para você confiar mais e se preocupar menos. Seja qual for a situação, o princípio é o mesmo. Se Ele te chamou, então vá. E eu quero te desafiar a fazer uma declaração de fé agora. Escreva nos comentários: Senhor, eu escolho caminhar sobre as águas. Eu confio em Ti, eu tenho fé em Ti. Porque quando você declara, você está rompendo com o medo, você está saindo da incerteza, você está dando o primeiro passo para algo novo. Agora presta atenção nisso, porque essa terceira lição pode mudar completamente a forma como você enxerga o sucesso e a grandeza no reino de Deus. No mundo, as pessoas correm atrás de reconhecimento, poder e status. Todo mundo quer ser grande, quer ser valorizado, quer ser servido. Mas Jesus veio e virou tudo de cabeça para baixo. Ele nos ensinou algo que vai contra a lógica humana. No reino de Deus, o maior não é aquele que tem mais, que manda mais, que recebe mais aplausos. O maior é aquele que serve. Isso mesmo. Quem realmente entende o coração de Deus não está preocupado em ser reconhecido pelos homens. Ele quer ser útil, quer fazer diferença, quer viver para impactar a vida dos outros. Porque grandeza de verdade não está no que você acumula, mas no que você entrega. Lembra do momento em que Jesus pegou uma toalha, ajoelhou-se e começou a lavar os pés dos discípulos? Aquilo era algo que só os servos faziam. Nenhum mestre, nenhum líder, ninguém de autoridade se abaixava para fazer algo tão simples e humilde. Mas Jesus fez. Ele não apenas lavou os pés deles, mas depois olhou para cada um e disse: Se eu, que sou o mestre, fiz isso, então façam o mesmo uns pelos outros. Agora me diz, quantas vezes a gente quer crescer, mas não quer servir? Quantas vezes a gente quer ser exaltado, mas não quer se humilhar? Quantas vezes queremos ser usados por Deus, mas sem nos dispormos a fazer as coisas simples? O problema é que muita gente quer o topo, mas não quer passar pelo processo. Quer ser promovido, mas não quer fazer o básico com excelência. Quer que Deus confie grandes coisas em suas mãos, mas não é fiel no pouco. Quer ser visto, mas não quer fazer o que ninguém enxerga. Mas escuta bem, Deus levanta aqueles que têm o coração de servo. Se você quer ser grande no reino, precisa aprender a se colocar na posição de quem serve, porque Deus não olha para a aparência, para status, para títulos, Ele olha para o coração. O servo não escolhe tarefas, ele não faz apenas aquilo que gosta, ele não está preocupado se alguém está vendo ou não. Ele apenas faz, porque entende que servir não é sobre os outros, é sobre Deus. Agora pensa comigo, será que você tem vivido essa mentalidade de servo? Será que você tem se colocado à disposição para ajudar, para somar, para ser um canal de Deus onde estiver? Ou será que você está esperando o momento em que tudo será do jeito que você quer? Jesus nos mostrou que servir não é perda de tempo. Servir é o caminho para crescer, é o que nos torna parecidos com Ele, é o que nos prepara para algo maior. Porque Deus nunca exalta alguém antes de ensinar essa pessoa a ter um coração humilde. E sabe o que mais? Quando você serve, você se torna resposta para a oração de alguém. Você passa a ser um instrumento nas mãos de Deus. Você deixa de viver apenas para si e passa a ser um canal de bênção para os outros. E sabe o que acontece quando você se torna uma bênção? A bênção te persegue. Porque Deus honra quem não pensa só em si.
Ele multiplica recursos na vida de quem compartilha. Ele abre portas para quem se importa em abrir caminhos para os outros. Ele levanta quem se abaixa para levantar alguém. Então eu te faço um pedido nesse momento. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas, pois eu sinto que existem pessoas próximas a você que estão precisando muito ouvir essas palavras. Se você planta amor, recebe amor. Se planta generosidade, recebe provisão. Se planta serviço, recebe crescimento. O reino de Deus funciona com base nesse princípio. E eu te digo, se prepare, porque quando você começa a viver essa verdade, Deus começa a te colocar em lugares que você nunca imaginou. Ele vai abrir portas, Ele vai te conectar com as pessoas certas. Ele vai te levantar para algo maior. Mas lembre-se, o caminho para a grandeza começa com um coração de servo. Agora me diz, você recebe essa palavra? Se sim, declare comigo agora: Senhor, eu quero viver para servir. Usa a minha vida para a tua glória. E eu profetizo sobre você um tempo de crescimento, um tempo de novas oportunidades, um tempo onde Deus te usará poderosamente para impactar vidas. Que Deus te abençoe poderosamente. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul, no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. E agora, para não perder mais nenhuma mensagem de Deus, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. E se agora surgiu um vídeo em sua tela, você precisa ser rápido, pois ele sairá nos próximos 15 segundos. Toque e descubra o que Deus tem para ti.